E aí, boa noite, galera. Vamos ter um papo hoje maravilhoso com o ator Júlio Adrião, fantástico ator. Daqui a pouco aqui com a gente. Vamos esperar a galera entrar agora e vamos começar. Vamos lá. Olá, Raquel Capila. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar, vamos ver. Clara Derene, Júlia, tudo bem? Esperar só nosso convidado, grande ator de teatro, principalmente. Chegando aí, Júlia Adrião. Vamos começar. Júlia, Clara, fazer aula online de teatro, hein? Tamo aí bombando. E vamos ver, aprender um pouco com esse mestre, Júlio. Olha ele aí. Entrou com o nome maravilhoso, A Descoberta das Américas. Vamos começar o nosso entrando. Esperar ele entrar. Só aguardar ele aceitar aí. Grande Júlio. Salve, salve, Nado. Salve, tudo bem? Tudo certo. Tá ajeitando aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer por aceitar esse bate-papo, que toda segunda e quinta-feira eu estou conversando só com atores e diretores, principalmente de teatro, e eu não poderia deixar de convidar você, que é tão premiado e tem uma peça aí sensacional, enfim, vários trabalhos marcantes. Obrigado aí pela presença. Obrigado a você pela oportunidade de estar se dedicando aí também a fazer essas conversas. Acho que é. Deixa eu só melhorar aqui. Bem importante poder contar com as pessoas que têm esse tempo, esse espaço, essa dedicação, né, que cada vez mais se torna uma Sim, opção aí para a gente manter viva a nossa inteligência. sem dúvida. A nossa arte não vai morrer nunca. Não, isso aí não tem problema, isso não vai morrer. O negócio é que as pessoas também têm que, mais do que a arte não morrer, as pessoas precisam continuar vivas e dedicadas e animadas e, enfim, com energia, né? E acho que a troca de experiência, a troca de energia, a troca de encorajamento é importante no momento. Tem gente que está muito pior do que outras, entendeu? Tem gente que está Sim, sofrendo muito, tá muito, tem gente ficando deprimida. Isso é um perigo, né? Porque quando você fica sim, deprimido, é uma doença tão mortal quanto, de certa forma, o próprio coronavírus, né, cara? exatamente. Porque É um momento muito delicado, né, para todo mundo e para nossa área, então, que vai voltar mesmo se tiver um remédio ou uma vacina, né? Fora isso, vai ser muito difícil. Vamos ficar fazendo online, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua experiência de você ter feito peça online. na verdade, cara, eu acho que cada um fala da sua bolha, entendeu? São várias bolhas. Eu acho que a nossa situação ela é, de certa forma, muito afetada, mas é diferentemente muito afetada. Todo mundo está muito afetado. E acho que mais do que as áreas, as pessoas nas áreas estão afetadas. É claro, assim, você viver do teatro, fazer o teatro como ele funciona na sua forma original, como a gente fazia até 3 meses atrás, né, de fazer encher uma casa, né, por exemplo, que era a Sim, meta, isso dificilmente vai acontecer como possibilidade, ou mesmo que haja possibilidade, as pessoas antes de reconquistarem essa tranquilidade de sair de casa, vou ao teatro, tem um espetáculo que está bombando, está a casa cheia, as pessoas vão estar um pouco traumatizadas, vai estar todo mundo tendo que reaprender a lidar com as suas atitudes mais cotidianas. Então vai ser um processo. Agora, como você falou, o teatro não vai parar. O que a gente vai ter que fazer é ver como é que vai ser a possibilidade de continuar a fazer, seja o teatro, seja o teatro por meio do audiovisual, que já não é exatamente o teatro como teatro, mas de que maneira que isso pode se aproximar ou perder
mais do que do que o óbvio, do que você perde, o que você eventualmente ganha com isso. Eu acho que o discurso tem que ser. A nossa área foi uma área sempre de reinvenção. A gente teve que lidar com vários momentos de reinvenção. Agora, uma reinvenção talvez até mais estética, né? Por Sim. conta dessa questão. Mas e aí tem esse aspecto também de como ganhar dinheiro, mas isso aí já tem coisas acontecendo. Então, assim, a gente. Pô, tá um barulho aqui. Deixa eu só tentar A melhorar. gente tem que se reinventar, não tem jeito, né? Eu já li algumas matérias sobre isso, algumas eu acho muito ruins, outras ideias legais, enfim. É... Pô, tipo, não sei se você leu lá na Europa como querem fazer. Teatros de 800 lugares vão virar para 200, um distanciamento, só pode ser monólogo e não sei o quê. Muita coisa que, tipo, dessa maneira tá matando o teatro, Eu acho que mas não dá para ter muita certeza. Eu acho é, que o que vale é as pessoas experimentarem com humildade e com determinação opções que são muitas. Obviamente, eu imagino assim, quem é dono, eventualmente, de uma sala de teatro que cabe 500 pessoas, tem um pepino para resolver, mais do que fazer uma obra de adaptação, que adaptação, independente da obra física, ele pode fazer para minimizar as perdas e manter a sua atividade com viva de alguma certeza. forma. Obviamente, você pensa assim, tem o problema do público, tem a questão dos atores, então, obviamente, o espetáculo solo, ele surge como uma forma de, pelo menos, parte da ação estar um pouco mais defendida, né? Sim. Então, assim, o ator só em cena, não tem que contracenar com ninguém de perto. O público, então vai ser um terço do público, um quarto do público. Você não precisa nem fazer obra para tirar a cadeira, você pode simplesmente isolar as cadeiras com Sim, fita, entendeu? exatamente. E pronto. Entendeu? Assim, eu acho que a gente não pode ter uma arrogância de querer dar soluções definitivas. A gente tem que ter um pouco de É, humildade de saber assim, olha, a gente é pequeno, mas a gente faz. Vamos fazer o que dá para fazer, o que é. que... Agora, Igual fala. a pessoa escreveu aqui agora, que escreveu, o ensino de teatro também está nessa encruzilhada. Está nessa encruzilhada, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a minha escola tem 25 anos e está se reinventando online. Né? Eu estou dando aula online, enfim, tem gente que saiu porque não acredita no online, mas enfim, está funcionando muito bem. É claro que o teatro corpo a corpo é outra coisa, mas a gente não pode parar, tem que continuar, enfim. Mas enfim, eu botei lá no nosso Instagram e várias pessoas fizeram várias perguntas, deixaram lá para tirar algumas dúvidas, enfim. Primeiro eu queria saber do Júlio, como é que você começou há muito tempo? Eu sei que você estudou lá na Itália, inclusive ficou 6 anos na Itália. Como é que foi esse seu começo? Foi desde molequinho ou já foi mais velho? Como é que foi? Não, cara, eu comecei a fazer teatro já com mais de 20 anos. Mas então, assim, na verdade, eu não sou de família de arte, não sou. Eu comecei a fazer teatro meio que por instinto, por acaso, indo ao teatro e tiveram alguns espetáculos no final dos anos 70 que fizeram na minha cabeça, assim, eu nem fazia teatro. Então eu tinha 20 anos, assim, e aí eu vi alguns espetáculos importantes que modificaram a minha visão de mundo, assim, de entender eu não sabia que as coisas existiam, entendeu? Eu venho de uma família de classe média, de Copacabana, no Rio de Janeiro, família onde tem. Meu pai era da Marinha, a gente tinha. Né, eu era aluno do Colégio Militar, enfim, eram coisas assim que eu não tinha muita conexão direta com as coisas que depois vieram mais claras depois que eu fiz 18, 19 anos, entrei pra faculdade e tal. Enfim, aí, cara, eu vi alguns espetáculos importantes e as coisas foram acontecendo, as oportunidades acontecem na vida o tempo todo e os acasos, e você vai meio que por instinto, por sorte, por interesse genuíno, vai traçando. Então, assim, quando eu finalmente entrei para a Cal, que foi a escola que eu fiz, né, quando a Cal estava no seu terceiro ano de atividade, que era o ano de 85, né? Aham. Eu já ia fazer 25 anos ali, né?
Eu tinha começado a fazer teatro 2 anos antes, já com 22, 23 anos. O primeiro curso de teatro no Brasil que eu fiz foi... Eu morei na Inglaterra e tal, e voltei para o Brasil para fazer teatro. Eu falei, não, eu quero fazer teatro. Aí meu pai falou, "Tá, então vai." Aí eu vim e fui dar aula de inglês. Fui morar na casa da minha avó, fui dar aula de inglês e, e fui estudar teatro. E fui fazer o curso do Fábio Junqueira ali na NAU, que era ali na URCA, uma escola, núcleo de arte da URCA, que era da Lúcia Coelho, grupo Navegando, e o Fábio Junqueira já era um ator consolidado, ele tinha só 27, 28 anos, assim, mas ele era um cara que dava aula, um cara muito apaixonado por dar aula. E aquele curso foi um divisor de águas para mim, foi o primeiro curso, a gente fez uma montagem, né, de um espetáculo que a gente escreveu e tal. Na sequência eu comecei a fazer um outro espetáculo infantil. Aí o próprio Fábio me levou para trabalhar com o Navegando, da Lúcia Coelho. Aí fizemos um puta espetáculo em 84, que era o Dito e Feito, que era um infantil em cima do Círculo de Giz Caucasiano do Brecht, e era um espetáculo maravilhoso, com bonecos e cenografia da Magda Modesto, da Sica Modesto, música do Kaique Boticai, o Charles Kahn também tocava em cena, tinha um time, né? Era Zezé Polessa, Uma gente era boa aí, né? o Cândido Dam, a Clarice Lisquier, enfim, tinha um time, assim, né? E a Lúcia foi uma primeira diretora, assim, né, também, de espetáculo. Então foi uma vivência muito rica, daqueles 2 anos ali com o Navegando, até que eu entrei para a Cal. Quando eu terminei a Cal, em 87 foi um ano importante, porque foi um ano, eu fazia desde 85 eu fazia parte de um grupo de treinamento físico com a Helena Varvac, em Copacabana. E era um grupo que fazia treinamento físico. Ela tinha voltado da Grécia e com essas ideias, técnicas, dinâmicas de trabalho que ela tinha aprendido lá com o pessoal do Odin Theatres, do Eugênio Barba. E aí criou um primeiro grupo e depois criou um segundo grupo do qual eu fiz parte durante um tempo. E nesse período de 87, 1987, foi quando o Eugênio Barba e outras companhias de teatro, italianas no caso, né, vieram ao Brasil nessa linha de trabalho chamado Terceiro Teatro, Teatro Antropológico, que era o Teatro Tascabili di Bergamo, do Renzo Vescovi, e o Teatro Potlat de Farasabina, com o diretor Pino de Budo, que eu fiz essas oficinas, e era a época que o Galpão tinha acabado de se formar, o Moitará estava se formando e tal, e né, companhias que estão aí consolidadíssimas hoje em dia, né, com quase 40 anos. E aí, cara, foi importante porque eu participei dessas oficinas durante o ano todo, em maio, em julho, em outubro. Em outubro teve essa oportunidade de, por meio do Inacem, uma bolsa de estudo para alguns brasileiros que foram para a Itália. E era um curso de 8 meses lá com o Teatro Potlat de Farasabina para trabalhar em cima do treinamento físico do ator. Isso me interessava demais. E eu fui, né? Eu fui para lá e tinha uma bolsa, a gente conseguiu passagem para ir, de navio e tal. Assim, que foi uma loucura para conseguir aquilo. Mas no final das contas a gente foi e foram 6 brasileiros, tinham 3 argentinos, é, na verdade eram 4 argentinos e uma menina alemã que saiu. E essa galera, algumas pessoas ficaram no Potlat, eu fiquei mais um tempo. 8 meses, acabou virando um ano e meio lá em Farasabina, que é uma cidade a 50 quilômetros de Roma. Eu fiz um espetáculo solo de rua e fui para Roma e acabei ficando ao todo 6 anos. Eu fui ficando, né? Fui trabalhar com uma outra companhia, depois eu criei uma própria companhia com uma brasileira, uma cubana, um outro brasileiro e Cara, vários italianos. A gente trabalhou lá uns 4 anos ainda, 3 anos e meio, até quando eu decidi voltar para o Brasil no meio de 93. Voltei para o Brasil em 94. E aí, cara, eu voltei para o Brasil em 94, na época que o Itamar Franco ainda estava, né? Foi negócio da Plano mudança, ainda não Real, era nem o Plano Real, era antes do Plano Real, né? O RV, né? do RV. Que era aquele como o RV, né? Eu voltei naquele momento da URV ali.
E aí foi o melhor momento, porque eu peguei o bonde retomando. Estava começando a ficar bom isso aqui, né? Foi um período de ascendência de conquistas, de leis, de Sim. incentivo e várias outras coisas começaram a acontecer. E eu não tinha nenhuma vivência de teatro estável, digamos assim, de teatro. Eu nunca tinha feito uma peça de teatro no Rio de Janeiro. E continuei sem fazer durante muito tempo. Até fiz depois, mas assim, a minha onda acabou sendo um pouco, vai lá, Não, não, não. por fora, né? Eu fui trabalhar e aí acabei me aproximando de companhias do que eu fazia na Itália, que eu trabalhava com teatro de rua, com teatro de expressão, às vezes de sala, mas fazia teatro infantil e tal, mas trabalhamos com teatro de rua, com teatro físico, né? Aham. E com expressão, com coisas de teatro de rua, perna de pau, malabares, fogo, e essas coisas todas do teatro de rua, que na verdade são técnicas circenses que o teatro de rua nos anos 60, assim, o Bread and Puppets lá nos Estados Unidos, né, trouxeram para a rua naquele momento lá de 68 e tal, pá, coisas mais antigas. Mas enfim, o fato é que eu fiquei de 94 em diante no Brasil fazendo. Tinha um trio que era a Companhia do Público, era eu, o Sérgio Machado, o Márcio Libar, depois saiu, entrou o Cláudio Gabriel, e a gente fazia números. Eram números que a gente depois foi fazer no teatro também, era um maior sucesso, cara. Se você vai no YouTube, bota lá, sei lá, o Sérgio Machado criou um canal lá dele que tem umas cenas nossas lá da Companhia do Público, né? O Homem que Senta na Boneca, a Guilhotina, umas coisas assim. Tem muita história, né, Júlia? Na verdade, é muita história. E aí, cara, as coisas foram se sucedendo. E eu, na verdade, eu tentei me adequar, mas eu nunca me adequei assim num teatro mais convencional de fazer peça de teatro que pegava um texto, dissecava um Brecht ou dissecava um Shakespeare, um clássico. Eu sempre fui para outros caminhos assim e Bom, assim foi, e como é que né? foi parar, indo direto, que tiveram muitas perguntas, obviamente, sobre a descoberta das Américas, né? Foi na Itália que você conheceu o Dario Fo, ou você desconheceu só quando você já conheceu, quando te apresentaram o texto, enfim? Na verdade, cara, o Dario Fo foi assim. Eu conheci Dario Fo não pessoalmente, conheci a obra dele quando eu cheguei na Itália. Uma das tarefas era a gente ver acervo e tal, e tinha um acervo dele lá em VHS, e eu vi, eu fiquei louco com aquilo. Mistério Bufo e tal. Ele nem tinha feito ainda a Descoberta das Américas, ele fez em 92. Quando eu voltei para o Brasil em 94, tinha sido acabar. Olha só que coincidência, que coisa louca. Eu tinha alunos também, tinha amigos e tal. A gente deu uma festa de despedida no início de 94, tinha sido lançado o livro do Descoberta das Américas. Esse livro aqui, ó. Um livro bonitão. Oh, legal. Um livro bonito, cheio de desenho colorido, feito pelo próprio Dario Fo, né? Isso aqui é tudo desenho dele, entendeu? Então, cara, eles me deram esse livro de presente. Eu achei do caralho, porque eles sabiam que eu gostava de Dario Fo. Eu li, trouxe para o Brasil e botei aqui onde ele está agora, na estante. E ficou. De 94, eu voltei para o Brasil e ele ficou. Eu li ele algumas vezes, eu lia, assim, porque eu falo bem italiano e tal. No ano 2000, eu já conhecia a Alessandra Vanucci desde 98, mais ou menos, que ela tinha vindo morar no Brasil, o filho dela nasceu em 97 aqui e tal. E ela, sabendo da minha história com a Itália, ela que tinha que fazer uma tradução desse livro, ela me chamou para compor a dupla de tradução, que ela queria alguém que conhecesse bem italiano, mas fosse brasileiro. E nós traduzimos. E eu tinha o livro quando ela me chamou para traduzir. Quando terminamos a tradução, a gente não conseguia chegar numa versão com a mesma qualidade, porque o livro olha só, o livro ele é assim, ó, tá vendo? Ele tem, tá vendo que tem letra preta e letra vermelha? Aham. Tá vendo? É a mesma coisa, é o mesmo texto. Em vermelho tá o texto que ele fala, em uma mistura de italiano com hispânico, com uma mistura de palavras inventadas. E aqui tá a tradução para o italiano, ou para o vernáculo mesmo, italiano, entendeu? Então a gente, em base a esses dois textos, a gente fazia a nossa tradução, ia fazendo as correções,
Mas esse texto que ele fala e que ele falou antes de escrever era muito melhor do que qualquer texto escrito. E a gente não conseguia chegar num texto em português tão bom quanto o texto escrito ali em vermelho, entendeu? Então ela falou assim, só tem um jeito, cara, tem que voltar para a oralidade. Não tem jeito, esse texto não vai caber na boca do ator, entendeu? A boca do ator, ela precisa de um negócio, um texto que saia assim, como se ele estivesse contando na hora aquele negócio. Então isso aí, conta aí essa história. Eu falei, pô, mas eu não sei o texto, você não precisa saber o texto, você precisa só contar a história tu sabe. É que nem falar assim, Nado, conta aí, Chapeuzinho Vermelho. Fica em pé, conta, brinca, se diverte, finge que tem uma criança ali que você tem que entreter, entendeu? Esse foi o exercício, contar aquela história. Depois de contar algumas vezes, eu comecei a achar realmente essa coisa da ação física e tal como um exercício, inclusive, de memória e da brincadeira do jogo, né? E aí, cara, foi uma coisa sucessiva, assim, atrás da outra, e de repente a gente tinha uma estrutura que poderia virar um espetáculo, Na né? verdade, a leitura que ela chamou você para fazer essa tradução, sem intenção nenhuma, era só para traduzir. Era para traduzir para uma encomenda que foi entregue e foi depois a Mas não gente foi ficou com o pensado em, texto, né? vamos fazer um monólogo, nada disso. Não foi pensado nada disso. Aí quando a gente tá, aí ela me provocou, ela disse assim, vamos fazer, faz aí, conta essa história para a gente achar a melhor palavra mesmo. Quando eu comecei a contar, começou a fluir, quando eu comecei a realmente ficar mais à vontade, começou a ficar interessante o texto. Tanto que a gente só escreveu o texto que eu falo anos depois, quando eu tive que fazer uma tradução do texto para o espanhol. Isso 10 anos depois de fazer o espetáculo, eu resolvi traduzir para o espanhol o texto que eu falava, entendeu? Então eu tive que transcrever, eu peguei o vídeo, porque eu não sou capaz de dizer, sentado aqui, dizer o texto inteiro, eu tenho que levantar, sacou? Porque a memória é física. O ator não consegue dizer o texto sentado, assim, blá. Eu não decorei o texto. O texto é que se incorporou ao meu corpo. Entendeu? E como ele é cheio de ciclicidade, cheio ele é muito engatado no corpo, sacou? Então é um exercício quase que doido, assim, de você ter que mexer o corpo para poder ativar a memória. Na verdade, você já vinha já de um estudo de corpo, né, que você já tinha feito, que se encaixou justamente com o texto. E o gromelô veio junto? Como é que foi essa parte do Na verdade, gromelô? eu não. O gromelô, cara, é uma parada assim. O que o Dario Fo chama de gromelô e que ele dominava, né? Era uma capacidade que ele tinha por conta de ser italiano, um cara muito culto, que tinha muito conhecimento dos dialetos locais, das diversas regiões, mas ele inventava muito aqui. Então, o gromelô era uma arte. O que que acontecia? Como a Itália não existia como nação, eram vários reinos, condados e tal, cada um tinha a sua própria língua, né? Nápoles falava uma língua, Verona falava outra língua, Florença, Roma, cada um falava uma língua mesmo, né? E eram línguas, às vezes não eram simplesmente dialetos, eram línguas. E até a unificação da Itália no século XIX foi assim, uma coisa assim, até decidir o italiano puro é uma coisa muito mais recente, né? Então, assim, o que acontecia é que as trupes de comédia dell'arte, elas viajavam e os caras tinham que fazer espetáculo em vários lugares. Então, eles tinham mais ou menos conhecimento das línguas. Então, eles improvisavam, eles falavam então, assim, a palavra, ela ganhava menos importância na sua compreensão exata e ela ganhava um espaço de compreensão a partir de uma sonoridade onomatopeica, às vezes, né? E isso, o que chama de gromelô, não é uma coisa exata. Então, assim, o Dario Fo dá umas aulas de gromelô, se for no YouTube, você bota lá gromelô e bota ele para. Gromelô, gromelô inglês, gromelô francês, gromelô de várias línguas, ele brinca com a sonoridade da língua, bota umas palavras italianas ou hispânicas, latinas, de qualquer forma assim, e brinca com aquilo ali. Então, assim, você acaba que se entende a porra toda. E não é língua nenhuma exata, entendeu?
E aí as onomatopeias são outra coisa, que são os sons das coisas, é um outro dado que acaba se incorporando nessa ideia de gromelô, que não é uma coisa exata. Então, cada ator teria que exatamente desenvolver um próprio maneira Sim. de falar. Quando nós fizemos o espetáculo lá com o Ivan Sugahara, o Beija-me como nos livros, em 2014, 2015, uma das questões que ele queria falar sobre o amor era que o espetáculo fosse em gromelô. E a gente fez um exercício de, de desenvolver uma língua. Então a gente criou um sistema, né? O Ricardo, que fazia a nossa preparação vocal, ele foi fundamental nisso, né? E, a gente criou uma língua e depois a gente adaptou para o que seria essa mesma língua com um sotaque inglês, com um sotaque espanhol, o sotaque alemão, que era Werther, era Romeu e Julieta, era, enfim, Molière. E aí, para a gente ganhar a brincadeira da sonoridade. Então, as pessoas não entendiam nada e entendiam tudo do espetáculo, entendeu? Foi muito legal aquilo. Foi um puta exercício. A gente saiu 9 meses com o Ivan Sugahara e a gente inventou essa porra. A Duda Maia marcou tudo, era tudo muito marcado. A ação física era tudo muito marcado. Foi um espetáculo sensacional de fazer, mas principalmente ele foi muito foda de fazer porque ele foi muito foda de criar. O espetáculo durou 9 meses e saiu a gente não tinha nada, a gente tinha os livros, a gente começou a trabalhar e foi um processo assim de criação muito rico, muito rico. A Ótimo. sala de trabalho, cara, é o grande lance da parada. O É, ator, cara, eu acho que assim, se você gosta de fazer teatro, aí você pensa assim, eu vou viver desse negócio? Você pode não viver desse negócio, você pode fazer teatro amadoramente, com qualidade, não ter que depender do teu dinheiro vida ali, entendeu? Pode ser uma boa isso, pode ser uma boa. Você pode viver de outras maneiras que não seja do borderô, agora, inclusive, assim, é complicado, né? Da venda do espetáculo, né? Às vezes, assim, aí você tem um espetáculo que é do caralho, mas assim, tem uma puta cenografia, uma caralhada de ator, não sei o quê. Aí inviabiliza economicamente a continuidade do espetáculo. Aí começa é complicado, entendeu? Viver. Mas o que eu estava querendo dizer, na verdade, é que assim, se você não gosta de ensaiar, para mim é um sintoma de que, na verdade, talvez o teu talento não esteja permeado de vocação. Porque a vocação do ator, a meu ver, pressupõe um certo encantamento com a sala de trabalho, que é o lugar onde nada ainda é e tudo pode ser. Então, é um lugar que tem que ser protegido, tem que ser divertido, tem que ser sério, tem que ser focado, tem que ser, enfim, é o lugar onde o ator pode tudo, porque ainda não é nada. Depois ele vai ter que marcar, ele vai ter que vestir, tá vendo? E o espetáculo vai ser aquilo que foi decidido no final. É isso aqui o espetáculo. E que é do caralho fazer o espetáculo, principalmente quando é depois de um processo de trabalho, de sala de trabalho, que você entende os pormenores. Claro, você fazer uma substituição, como eu fiz agora no Nastácia, que caiu no meu colo, que foi uma coisa maravilhosa, que em um mês eu tive que aprender o espetáculo e entrar no lugar do Chico Pelúcio, que fez a temporada lá no CCBB de BH. Quando veio para o CCBB do Rio, a Miuá, o Sérgio Saboia me convidou, a Miuá que dirigia, que ganhou o Prêmio Shell esse ano por conta do Nastácia, que é um Dostoiévski maravilhoso, com dramaturgia do Pedro Brício e tal. E o espetáculo é simplesmente do caralho. E caiu no meu colo. E eu não vivi a construção do espetáculo, que eu sei que foi do caralho, porque a dramaturgia foi desenvolvida junto com a sala de trabalho. A Miuá conduzindo os exercícios lá com a Flávia Píramo, né, com o Odilon Esteves, que é turma lá de BH, né? Os puta atores lá de BH, né? E a produção é de BH. Só o Pedro Brício e a Miuá que eram daqui. E o Sérgio Saboia, da produção. Mas, cara, o espetáculo está pronto aí. A gente ia fazer agora para ter feito agora Porto Alegre, ia para São Paulo, tá tudo parado, né? Não sei se vamos fazer ou vai quando vamos voltar, vai fazer. voltar, com certeza vai voltar. Mas assim, para dizer assim,
eu perdi essa sala de trabalho, mas foi uma sala de trabalho que foi riquíssima, dá para ver pelo que é o resultado do espetáculo, entendeu? Então, eu acho que assim, o ator tem que perguntar para ele, honestamente, pergunta assim no canto, vem cá, gosto mesmo dessa porra, gosto mesmo de ensaiar, porque ensaiar, cara, é uma coisa muito legal, porque ele tem altos e baixos, entendeu? Tem momentos que você não quer sair de lá, tem horas que você quer sair correndo, então assim, tem horas que você não, que você acha uma coisa que é o ouro, né? Aí o momento que tu acha uma parada, que você não tá nem procurando direito, mas você se acha uma parada que te, te alimenta, você fala, caralho, que coisa que eu achei aqui, aí o diretor manda você repetir, aí você já perdeu um pouco, aí você vai lá e tenta e achar até e vai moldando aquilo, e vai construindo, vai lapidando. Pô, eu acho que esse aí que é o trabalho. Aí você acha, de repente, é uma coisa de corpo, uma coisa de voz, uma coisa de intenção, né? São muitas É, coisas, isso é meio cara, que. delicioso, né? Mas tá aí uma pergunta que eu ia te fazer. Dica para quem está começando. Tem que amar, tem que ter o prazer de estar no palco lá, ensaiando horas e horas, sem pensar no amanhã, sem pensar no dinheiro a princípio, né? Porque é difícil. Cara, qualquer coisa. O dinheiro sempre vai vir a reboque, né, cara? É claro que o teatro não é o lugar onde o dinheiro está a priori, né? Não é um lugar que diz, quero ser rico, vou fazer teatro. Não é bem assim, né? Você pode até ficar rico fazendo teatro. Não quer dizer que você não fique, né? Você pode fazer várias coisas com o teatro. O teatro é muito generoso. Eu fiz muito tempo teatro empresa. Fazer teatro empresa com temas de segurança do trabalho e tal, e fazer espetáculos de forma muito precária, assim, em linha de montagem. A gente ia lá para Michelin, para Gerdau, caralho, parava a linha de montagem da Michelin e, pô, a gente entrava lá, fazia os espetáculos sempre numa chave cômica, aquela coisa da brincadeira, né, de pegar referências de pessoas que trabalham ali para ajudar a. Porque era muito mais eficiente um espetáculo que falava sobre segurança do trabalho do que uma palestra de segurança do trabalho que o cara ia lá e ficava falando dos Sim. EPI, do EPC, do caralho. Aí, então, isso me deu de comer geral. Vivi nos anos 90, eu fiz muito teatro empresa, né? Fazer projeto escola. Como a gente fez projeto Graças escola, a Deus entendeu? você ficou muito rico agora fazendo descoberta, milionário, né? Graças a Deus. É, Olha, agora, cara, você fala assim, mas assim, na verdade, eu ganhei dinheiro com a Descoberta das Américas, eu ganhei dinheiro. Um dinheiro que eu nunca tinha ganho. não, Mas isso é bom. assim, Isso é bom. foi maravilhoso, mas e até hoje eu faço. Estou fazendo a Descoberta das Américas desde a sua estreia, nunca parei, parei em alguns momentos por períodos assim de alguns meses por conta de outros trabalhos, mas nunca parei totalmente, nunca fiquei mais de 5 meses sem fazer, pelo menos sempre fiz muito, Então, uma né? pergunta que pediram para eu fazer é o seguinte: você está há 15 anos fazendo Descoberta das Américas, uma peça premiadíssima, enfim. Como é que é para você, como ator, ainda o prazer de subir no palco para fazer essa peça depois de 15 anos? Ainda é o mesmo? Como é que é? Cara, eu cada vez mais eu falo assim, cara, ainda bem que eu ainda estou fazendo, porque isso aqui estava errado. Isso aqui não era assim, entendeu? E eu sempre gostei de fazer. Obviamente teve momentos que eu fiz muito, teve vezes que eu fiz assim, tipo assim, 30 vezes no mês, que eu fazia todo dia, fazia 3 vezes por semana em São Paulo e 4 vezes no Rio. Isso durante um mês eu fiz. Acabei me machucando e tal, não sei o quê, né? Por conta do esforço. Mas enfim, quero dizer, o prazer, cara, ele tá ligado a uma coisa que é assim. Qual é o prazer? O prazer é sentir que tu não sabe. Que tu sabe, mas tu não sabe, porque tu ainda não fez, e tu não sabe se vai conseguir, e você fica naquela, porra, vou fazer esse negócio, e aí vou fazer em um lugar diferente, para um público diferente. E, obviamente, eu gosto de contar essa história, eu gosto de fazer, mas eu sou meio fissurado no detalhe. O espetáculo é muito cheio de detalhe. Então, hoje, eu até queria filmar um espetáculo no palco, assim, de novo agora, porque a última filmagem boa que eu tenho é de 2016, quando a gente comemorou os 10 anos. Quando eu fiz os 10 anos, eu estava fazendo a peça do Ivan Sugahara, e não deu para a gente fazer. Aí a gente ganhou um edital de 2016 da prefeitura para fazer as lonas e arenas. E aí eu fiz um novo figurino, fizemos um puta registro.
E esse registro está pronto agora. Ainda não botei no nosso canal do YouTube, mas vou botar. Que é de 2016. Mas já é diferente do que eu faço agora em termos de detalhe do detalhe do detalhe, entendeu? Então, hoje, quando eu faço ali na Casa 136 Laranjeiras, que é o nosso bunker ali em Laranjeiras, que é a casa do Fernando Alax e da Manuela Macedo, que são um casal que são ele é meu produtor e ela psicanalista, mulher dele, e que ajuda muito lá, porque é a casa dele, eles moram lá e tem uma sala de trabalho lá, além de ter o consultório de psicanálise dela. A gente fez o projeto lá Solo Brasileiro desde 2019, quando abriu a casa, e estávamos agora fazendo a segunda edição. Dia 11 de março eu fiz a apresentação lá, e dia 13 fechou a casa. E até agora está fechada, né? A gente abriu agora sábado para eu fazer lá mesmo a apresentação que eu fiz É pelo muito importante simpósio. esse amor, esse que você está falando. Eu até falo para meus alunos também, o prazer você tem que ter. E depois de 15 anos, não sei quantas apresentações, o detalhe é muito importante. Que você falou, quando você assistiu, eu não esqueço que você falou para mim quando você assistiu o meu monólogo. Você falou assim, foi a estreia, né? E você falou assim, Nado, só vai começar a pensar em ficar bom depois de 30 apresentações no mínimo. É, Não é isso? é isso. E aí depois eu vi, cara, nossa, como tava ruim aquela apresentação. Como tava Mas ruim. não é que é ruim, é como ela estava naquele momento e como que ela virou depois. Isso que é Eu lancei um canal do YouTube agora, cara, na segunda semana da quarentena, eu liguei pro meu. Eu já vinha falando, isso já é um projeto antigo, né? Aí eu falei com esse menino, o Bruno Volzella, que é o meu editor, cara que me acompanha já há alguns anos e tal, cara do cinema e tal. Tá em todos os meus projetos como cara de audiovisual, assim, de registro, para Uhum. além do registro, né? Ele faz um trabalho mais amplo de documentação e tal. Eu falei, pô, Bruno, vamos fazer o canal agora, cara. Vamos criar essa identidade, vamos lançar o canal. Então, dia 1º de abril, e não é mentira, a gente lançou o canal. E aí, toda quinta-feira, a gente está postando coisas novas. Desde então, foram 9 semanas que a gente abriu. Essa vai ser a 10ª semana. Eu estou postando cada quinta-feira 2 vídeos. Um do espetáculo, normalmente, outro, ou fragmento, outro de alguma entrevista. Mais ou menos assim. Às vezes são 2 entrevistas e tal. Desde 2005. Cara, já tem pelo menos 6 versões na íntegra do espetáculo lançados no canal A Descoberta das Américas, Júlio Adrião. Vai lá no YouTube, bota A Descoberta das Américas, Júlio Adrião, canal, YouTube. Aí vai lá no canal, já tem 19 coisas lançadas lá. Dessas 19, pelo menos 6 ou 7 são espetáculos na íntegra, desde 2005, quando ele estreou lá na Rua do Mercado, que nem era um teatro, tem umas imagens de cima, assim, bacanas e tal. Era um canto de casa abandonada, assim. Abandonada não, era uma casa que tinha pegado fogo e a gente fez um teatro lá dentro. Cara, se quando eu vejo, é a mesma coisa e não é a mesma coisa, porque é outra coisa. Claro, eu tinha 15 anos a menos, tinha 10 quilos a menos, tinha outras questões que estão ali. Tem muita coisa que saiu do espetáculo, teve coisa que entrou, teve coisa, ritmos que mudaram. Então, assim, é muito legal ver como o negócio é vivo. Então, eu não acho que Exatamente. seja ruim. Eu só acho que hoje o espetáculo tem uma exatidão que corresponde a a essa vivência dele, entendeu? É como a gente também. A gente vai ganhando uma vivência e eu acho que a gente vai ficando melhor no sentido de assim, mais essencial. A verdade fica Sim. mais límpida, fica mais essencial. Então, hoje, o espetáculo, eu consigo construir ele com mais nuance, com mais. Eu sei onde que eu quebro o detalhe. Então, assim, as amplitudes, os ritmos, a fala, onde é que eu posso modular. Então, eu brinco mais com isso, eu tenho mais propriedade. Agora, eu tenho que respeitar isso. Eu não posso achar que o negócio está pronto, porque eu tenho que fazer mesmo. E a minha obsessão é fazer ali, entendeu? Para deixar o cara maluco na plateia. Falar, cara, eu não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso. Eu tô fazendo. E daqui Aí a eu, 5 anos você vai estar mudando ainda mais coisas. Você vai eu olhar para 5 anos atrás e vai estar. eu vou estar achando melhor. Porque eu vou ter que adaptar, inclusive, a algum tipo de limitação que, de repente, o meu corpo vai me impor, né? Que agora eu tô com 60 anos, por exemplo. Então, isso é diferente de quando eu tinha 45, entendeu?
E é Mas tu tá com diferente de quando. carinha e corpo de 45 ainda, né? Vamos ser sinceros, tu tá bem pra Mas eu tenho caramba. 60, cara. Não, eu tô bem, mas eu me cuido, né, cara? A gente tem que se cuidar. Você já pensou em vender não, porque, mas é assim, de passar essa tua peça para algum ator de algum país, ou já aconteceu isso? Ou de alguma língua que você não Olha, domina? na verdade, tem vários países com vários atores que fazem esse espetáculo. Eu Ah, não nunca sabia. vi ao vivo. Eu nunca encontrei. Até uma ideia boa da gente fazer um encontro de algumas descobertas das Américas. Isso é uma boa ideia, assim, que a gente tinha, assim, de... Mas a gente não chegou a fazer isso. Mas é uma coisa que é legal de fazer, sabe? O mesmo espetáculo feito com algumas versões, né? É bem Sim. legal isso, né? Eu tenho uma versão que eu tenho trabalhado com menos afinco do que eu gostaria, em espanhol. E é o mesmo espetáculo, só que, como eu não falo espanhol como eu falo português, o meu espanhol é totalmente macarrônico, é um espanhol meio inventado, eu não falo italiano, eu falo italiano bem, mas eu não faço espetáculo em italiano, porque fazer um espetáculo em italiano me remete ao Dario Fo e é uma precisão que eu não vou ter, entendeu? Eu prefiro não fazer em italiano. Agora, em espanhol, eu brinco, eu já me divirto Mas o fazendo. Dario Fo chegou a montar o Divertidíssimo. Descoberta? E Se você você já. for no YouTube, botar lá, Descoberta das Américas, vê o que ele faz. Ah, isso que eu ia falar. Bota Se lá. tem no vídeo do Dario Fo, vou dar uma. É Né? muito legal, porque o Dario Fo, ele é todo aqui assim, cara. Ele é aqui assim, todo aqui assim. Todo com microfone e ele é daqui para cima e aquelas pernas grandes dele, que ele faz um negócio assim, e ele fala pra caralho, além do texto que ele fala do Descoberta, ele fala outras coisas que não são, ele vai mexer, misturando e o que estão falando? Além de dificuldades do momento, pô, o medo de ser mais teatro, ser cinema, no momento em que eu procurei da escuta. Podemos falar disso. Mas você acha que o Dario Fo, é você olhando a peça que provavelmente você deve ter visto algumas vezes do Dario Fo, comparando com a sua, elas são muito diferentes? Muito, completamente. Tem nada a ver. Eu não me peguei em nada do que ele faz, assim, porque o ator solo, no espetáculo solo, e principalmente num solo no meu, que é um teatro muito mais físico, muito mais que o dele, inclusive. O dele é físico, mas do jeito dele. O meu é meio porcalhão, né? Meio assim, é, numa chave de se eu fosse um palhaço, eu seria um bufão, né, cara? Uma coisa assim muito mais suja o meu espetáculo, Teve algum né? diretor de movimento para te ajudar? Ou foi só a Vancini mesmo? Ou teve o Elibar te ajudou? Alguma coisa? Vanucci, né? Sim, Não, não, não. Fui eu e ela, mas principalmente a Alessandra foi muito inteligente, porque ela viu que para me segurar ali, ela tinha que me acompanhar. Valia mais a pena ela dizer o que eu estava fazendo e melhorar a partir dali, e me fazer fixar, e me fazer desdobrar e tal, do que me dar uma ideia para eu fazer. Raramente ela me dava uma ideia. As ideias que ela me dava mais era assim, quando a gente decidia uma coisa que tinha achava um código, como que a gente reaplica esse código, como é que é o código. Então, aqui, o que que você vai falar? O que que você vai fazer? Qual é a ação física desse momento? Aqui você tem que decidir. Cada dia você faz uma coisa, decide qual é a ação física aqui, que não é uma coisa definida. Algumas ações físicas eram muito claras, outras não. Então, esse foi um trabalho muito que eu dei a ela, né? De me fizeram até manter uma ali pergunta aí agora. O lance motivado. do suor coincidindo com a cena da cachoeira foi Né? proposital ou enfim, já Não, era? cara, quando chegava naquele momento, eu tô suado, porque assim, a luz em cima, eu fazendo aquele movimento todo. Quando eu tô com o cabelo grande, que eu já fiz a peça com o cabelo grande, com a barba bem grande, era mais legal, porque nessa hora o cabelo escorria assim, então era mais cenográfico. Mas agora eu faço de qualquer vez, eu faço até sem barba, eu já fui mais exigente com esse negócio. Estou há anos de barba, né? Mas eu de vez em quando tenho que tirar a barba, porque eu vou fazer, sei lá, um filme, eu encho o saco mesmo. E aí faço. Agora eu tô com a barba assim, curta, porque eu tirei agora na pandemia, eu tirei a barba, andei ficando Te sem fazer uma, barba. te fazer uma pergunta aqui também. Para a construção de personagem, né? Como é que você constrói um personagem? Você faz um laboratório? Você corre atrás? Como é que é a sua construção? Eu estou fazendo isso para Cara, todos os atores e cada um tem uma maneira, né? Não existe uma eu coisa. não tenho muita experiência não, cara, de construir personagem, entendeu? Porque assim, eu não fiz tantos espetáculos na minha vida assim. Eu fiz alguns espetáculos muito tempo. Devo ter feito, sei lá,
nesses 30 anos, mais de 30 anos que eu faço teatro, eu devo ter feito uns 20 espetáculos, sei lá, talvez. E tudo muito diferente. Assim, hoje eu vejo uma coerência, até assim, tem muito essa linha do teatro físico e tal. Mas assim, acaba que isso sempre é uma lente de aumento em cima do que eu posso emprestar de mim para aquela situação ali. Então, como é que eu vou dizer qual é a intenção do texto? Então, assim, o perfil do personagem, assim, quando eu fiz o Rusante lá, que tinha muito a ver, de certa forma, é um pré-João Padan, da Descoberta das Américas. Tem muita semelhança, assim, na estrutura. Na verdade, é quase a mesma coisa. Mas o que que veio dali? Ele me trouxe. O cara era um cara de rua, né? Um cara. O Rusante é um cara antes da comédia dell'arte, né? Ele trabalhava com a máscara de expressão, mas não tinha máscara da comédia dell'arte, né? Fazia espetáculos que ele escrevia, o próprio Angelo Beolco, que era o Deto Rusante, né? Ele escrevia vários espetáculos com os mesmos personagens, tá? Rusante, Menato, os amigos e tal. É como se fosse a turma do Didi, que tem os personagens, Uhum. cada um tem um personagem fixo. Na comédia dell'arte isso acontece com os personagens fixos e tem até uma certa hierarquia e tal, mas assim, havia também a troca, né, de você poder fazer um ou outro e tal, ou fazer mais de um. Mas assim, quem fazia o Arlequim era um ator que fazia, que tinha uma coisa física, assim, né, mais Sim, disponibilidade sim. física e tal. Aí quem ia fazer um Pantaleão já era uma pessoa que tinha um outro tipo de. Enfim. Mas voltando à tua pergunta, eu não tenho uma coisa específica. Eu gosto muito de ser dirigido, né? E eu não tenho, a gente não tem no Brasil, pelo menos assim, um rigor. Eu também não fiz tanto teatro assim, no sentido de trabalhar com tantos diretores em tantas produções de você ter um rigor como você chega no Teatro Stabile lá na Itália, que você chega com um texto inteiro decorado e tal, não sei o que. Aqui não existe isso, cara. Até existe, mas não é o meu caso. Eu nunca cheguei com um texto absolutamente. Agora no Nastácia eu tive que fazer isso, que eu tinha um mês de trabalho, eu caí dentro do vídeo, decorei os textos que eu tinha uns bifões assim, decorei aquela porra e fui para lá, já sabia a marcação e eu tinha que me encaixar um pouco no que tinha sido o trabalho do Chico Pelúcio, só que eu. E aí, de acordo com isso, a Miuá foi gentilmente dizer assim: não, Júlio, isso aí você não precisa fazer, não. Faz do teu jeito. Ó, já ficou melhor, tá vendo? Porque o ator é meio burro também, né? E como eu sou muito obtuso nesse sentido, né? Porque, assim, a obsessão te faz você ficar obtuso, quer dizer, você não vê, você fica assim. Então, eu preciso de um diretor generoso que me chame a atenção. Júlio, tá canastra, isso aí você pode fazer melhor. É isso mesmo, só que direito. É isso mesmo, só que. Sim, sim. Vê aí, tu vai achar. O diretor que sabe conduzir o ator com bom humor, com senso de humor, ele ajuda muito, entendeu? Se ele não é um diretor só de cena, de fazer uma puta sequência de ações ou de desenho cênico, mas se ele sabe chegar. Olha só, vamos conversar aqui um pouco tal, e ver o que ele consegue extrair do ator que está ali obtuso, porque tem que decorar a porra do texto e não consegue fazer mais nada senão decorar a porra do texto. Aí ele traz o ator, bota no colo, tal, você vê onde é que o ator funciona. Então, assim, É. a minha preparação, cara, ela não é muito rigorosa, não tem uma forma dessa coisa de Sim. personagem, porque o Isso é, personagem, o dito personagem, no fim das contas, ele está dentro do ator. É uma forma do ator expressar, porque as emoções, as características humanas que permeiam e que se acentuam em cada personagem, todas elas estão aqui dentro, mais ou menos experimentadas, né? Então, assim, é muito de acordo com o que se quer com aquilo, porque você acionar, é um ator, é um personagem que é grosso, que é duro, eu tenho a minha grossura, a minha dureza. Agora, mas ele é grosso, mas ele é também, né? Aí é, você resolve que ele é gago, então ou que ele tem a língua presa, ou então que ele é manco. Você vai criando características que estão ou não já impostas e que às vezes são coisas que ajudam você depois até tirar essas coisas. Não precisa ter isso, né? No exato. Nastácia foi um pancadão, porque eu fiquei o tempo todo indo para uma coisa de forma do corpo, aí eu pensei lá, não, vou fazer.
eu pensava num amigo, vou fazer o corpo do fulano. Eu ficava fazendo o corpo do fulano. Aí daqui a pouco a Mioá falava assim, ó, legal, mas assim, isso aí você pode ser menos. Faz isso mais dinâmico. Vai nessa aí, mas não demora tanto tempo. Isso já me ajudava, entendeu? É uma coisa assim, bem objetiva. Sim, Eu sim, quero que sim, você faça claro. mais rápido. Aí eu tinha que fazer aquilo que era de um jeito mais. E aí eu Ótimo. acabava achando um lugar e acabava incorporando um lugar que tinha um certo reconhecimento, onde eu cabia, eu conseguia juntar o texto, a intenção, e eu me sentia bem. E aí, quando você começa a fazer, quando você começa a se assistir, meio que a brincar com aquilo, eu acho que você tem que se divertir. Não tem jeito. Se você não se diverte, é porque não tá bom. Exatamente. Exatamente. E você é crítico com você? Bastante, né? Eu É. acho tudo uma merda o que eu faço, mas assim, eu tenho dificuldade de ver filme, assim, quando eu vejo filme, eu falo, caralho, olha lá, puta merda. Muito ruim isso aí, cara, muito difícil. Aí depois eu vou aliviando, aí eu vou começando até a gostar de algumas coisas. Algumas coisas eu gosto, né? Eu acho que a gente fez um puta trabalho lá no Nise, Coração da Loucura, que foi um trabalho radical, foi o filme que a gente fez mais sala de trabalho, a gente trabalhou muito ali no Instituto, lá no Hospital Nise da Silveira, lá no Engenho de Dentro. A gente fez um trabalho assim, uma imersão brutal de informação, de estudar paciente, de estudar, de fazer laboratório e tal, não sei o quê, para não ficar clichêzão, entendeu? Não ficar Sim. ruim, porque não dá para ficar ruim. Se você olhar aquele filme, Nise, o Coração da Loucura, que a Glória Pires faz o papel da doutora Nise, porra, os atores que fazem os pacientes dela, que são os clientes que ela chama, estão todos assim muito lapidados, muito assim desenhados e orgânicos, entendeu? A Simone Maser, Fabrício Boliveira, né? Todo mundo que está ali, né, faz um trabalho Agora, assim te fazer uma muito pergunta apurado. da vida atual da gente de ator, né? Como é que foi a sua experiência agora de fazer teatro online? Você gostou? Você achou estranho para fazer ali para um público que estava do outro lado? Como é que Foi foi? muito doido, cara, porque assim, eu ainda não me refiz, né? Foi sábado, foi anteontem. A gente ensaiou, eu fiquei vendo o espetáculo, a gente ficou marcando o que ia para frente, a gente ficou decidindo esteticamente como é que ia ser. A gente decidiu que a gente queria fazer com o mínimo de equipamento possível, então a gente não queria onerar a situação. A gente correu o risco e até nos fudemos um pouco com a questão do som, porque eu, né, bati pé de que eu queria fazer a coisa com o mínimo possível para ver como é que era o resultado, entendeu? Depois a gente melhorar. Como a gente não teve muito tempo de ensaio também, até por conta da pandemia, não dava, a gente ensaiou na quinta-feira um ensaio técnico, no sábado a gente ensaiou o dia inteiro. É, o telefone No tocando sábado a aqui. gente ensaiou o dia inteiro, resolvendo questões técnicas, e eu passei o espetáculo inteiro. Mas, assim, para entender essa coisa da aproximação, então mudamos marcação pra caramba. E foi para mim uma maior viagem, porque quando começou mesmo, que eu me dei conta que tinham 5 pessoas ali, cada uma numa função, que eu não podia olhar para elas muito, porque eu ia me perder, e que eu tinha que falar para cá, para o iPhone, para a câmera do iPhone, e que eu tinha. No chão eu marquei o que era plano médio, o que era close, o que era plano americano, enfim. E onde é que eu ficava só com o olho, onde é que eu ficava só com a boca. Então, assim, a gente marcou tudo isso. E aí, na hora, eu sabia em que momento eu ia para cá, para onde. E aí, porra, aí não dá para fazer pela metade, cara. E foi pau dentro, né? E foi do caralho. Foi muito bom ter feito. Muito bom ter experimentado e tem muito a melhorar. Amanhã a gente vai ter uma reunião com o próprio site lá, o Simpla Zoom, para a gente fazer uma avaliação. E o cara foi do caralho, porque a gente teve uma divulgação boa, É, ficou né? lotado, né? Porque eu, inclusive, eu divulguei Eram para todos os 300 meus pessoas. alunos e, É, e vários não conseguiram, foram comprar no dia e não conseguiram não assistir. tinha mais. Porque saiu no RJTV, cara, ainda tinha assim, mais de 100 ingressos. Quando saiu no RJTV, aí, bum, zoom, fez assim. Ainda é um lugar que as pessoas veem muito, entendeu? Tivemos alguns problemas de conexão, de algumas pessoas que não conseguiram entrar, que não assistiram, pagaram e não assistiram. A gente vai refazer até.
e vai mandar convite para essas pessoas. Ah, escreveram aí que Mas foi muito legal a peça. Então escreveram aí que foi muito legal a peça online. foi muito legal, cara. Eu não vi ainda a gravação, mas o que me disseram é que foi muito legal. Agora, é uma outra coisa mesmo, não só porque não tem o contato visual, eu olho e não vejo quem está me vendo, eu não ouço o que as pessoas estão rindo, ou mesmo o silêncio das pessoas eu não ouço, e então tem uma aridez ali. Então, o que resta de verdade do teatro é o fato de que você, de fato, está em frente a uma plateia, você está fazendo uma única vez a função para aquele público que você, por acaso, por outro lado, não vê e não ouve. Então, essa ausência é toda, é que reverbera de uma forma esquisita na tua É. reação lá, porque você continua fazendo e você que está acostumado a ver o público, você não vê nada. Você não vê absolutamente nada. Você vê uma tela, É, nem vê a tela, você vê as não é costas do só celular, ver, né? né, cara? É um prazer que a gente tem de estar ali sentindo o que o público Tem uma tá. coisa sensorial, né? Você sabe, às vezes assim, a casa pode estar até vazia, mas você cria a Sim. intimidade, sacou? Você cria a intimidade e a intensidade da relação. Ali é frio. É. Aí tinha assim, outra câmera filmando, tinha o pessoal recebendo o público, tinha a minha diretora ali com o texto para me dar uma deixa, porque eu ia me perder e me perdi mesmo por conta das marcações, porque mudou tanto a marcação, cara, que eu acabei me fudendo. Eu me perdia no texto, eu falava assim, e agora o que é mesmo? Ela me falava, eu pegava e ia, entendeu? 15 anos depois eu me perdendo no espetáculo por conta de mudança de marcação radical. Coisa que eu fazia aqui assim, eu tinha que fazer tudo aqui assim. Ah, É, isso aqui tá. exatamente. Eu também sinto muito isso quando eu faço muito por, decoro muito por marca, né? E a gente, eu vou para a esquerda, eu sei que eu falo aquilo ali. Se você mandar para a direita, você esquece o texto, né? Emburrece de uma forma É. vergonhosa. Ô, Júlio, olha só, falta 5 minutos só. Eu penso, já me avisaram aqui, daqui a 5 minutos eu vou estar com o Márcio Libar batendo um papo também. É, Pô, manda muito eu aí. queria agradecer muito. Você é uma, por mais que você fale que você teve pouca experiência com diretores e peças, você é uma aula de teatro. Tudo que você falou aí, para quem faz, para quem tem interesse em ser ator, foi maravilhoso. Eu acho que foi engrandecedor. Nossa, Muito não, eu obrigado, cara. reconheço. Na verdade, cara, eu reconheço que eu tenho um lugar de uma certa referência, de ter me tornado uma certa referência de um tipo de trabalho. E eu aceito isso e tenho uma disponibilidade. Eu dou uma oficina, eu tenho uma disponibilidade de conversar com as pessoas e acho que é um momento de alimentar a possibilidade das pessoas caírem dentro dos seus solos, dos seus monólogos, para desenvolver, porque é uma ferramenta importante e que nesse momento se torna talvez a melhor possibilidade, né, de Sim. investimento. Bom, Então eu é estou isso. aí. Considerações finais, Olha, tem mais 2 minutos para falar. no YouTube, a Descobertas Américas, Júlio Adrião, tem o Instagram também, a Descobertas Américas. Entrem lá, se inscrevam, que aí vocês vão sabendo do nosso passo a passo aí. Nado, muito obrigado pelo teu trabalho aí, muito importante que você faz, entendeu? As opções duras que você tem tomado. Eu sei que você não está afim muito de ficar no palco, está afim de dirigir, de escrever e de dar aula. Então, faça isso com a grandeza que você pode fazer e que você sabe fazer. Faço com Boa prazer. sorte e tamo junto. Valeu, querido. É isso. Muito obrigado, Júlio. Beijo no coração. A gente vai se Valeu. esbarrar aí. Valeu, um abraço. Tchau, Valeu, tchau. querido. Valeu, galera. Muito obrigado. Vamos lá.